Bom dia, jovens, tudo bem? Eu estou especialmente honrada de fazer essa aula por 1000 motivos. O primeiro, e acho que todo mundo deve ter pensado sobre isso quando se inscreveu, esse livro nunca caiu, em lugar algum. Não só ele nunca caiu em lugar algum, como ele é uma tradução, né? Uma novidade em vestibular. A gente não está acostumado a ver livro traduzido. A gente trabalha geralmente com livros literários lusófonos, né? Seja brasileiro, português, moçambicano, angolano. E ele é um livro totalmente maluco. Ele é nem um pouco óbvio. Não dá para você fazer uma leitura decodificadora como um livro realista e falar, beleza, isso aqui é a burguesia do século XIX, isso aqui é um romance de costumes. Então, se você leu, e eu espero que tenha lido, e se não leu, eu espero que leia, você vai perceber que a gente está falando de um livro simbólico o tempo todo. E não tem nada mais difícil. Eu tenho um bordão que ofende um pouco certas pessoas, desculpa aqui é o pró-reitor, que se fosse fácil, era exatas. Porque tem resultado. Você faz a conta, ela chega. Aqui você não chega em lugar nenhum. A gente gira, enlouquece, brisa, e não chega. Tudo que tem resposta possível sempre vai ser muito mais fácil. Bom, além desse motivo, eu vim até com o mesmo blazer, pra vocês saberem que sou eu, tá? Mas é que eu vou tirar, porque, gente, é muito quente para uma grávida esse lugar. Mas eu vou manter o estilo até me apresentar, para vocês reconhecerem. Eu não coloquei os meus títulos no sentido de, olha, como confiem no que eu estou falando porque eu estudei, mas porque eu sou muito cria da Unicamp. Eu entrei aqui com 17 anos e até hoje eu não saí. Eu estou com 34, só para vocês fazerem a conta. Eu fiz graduação em letras, eu fiz mestrado em crítica literária, não em linguística, Zé me perdoa que eu odeio gramática. Eu fiz doutorado em história da literatura e crítica literária e ano passado, ingressei no programa de pós-doutorado com o Zé de supervisor para estudar o vestibular da Unicamp. Porque eu realmente acredito nesse vestibular como uma maneira, como uma política social que muda a vida das pessoas. E enquanto aluna e a professora que eu sou hoje, e a pesquisadora que eu sou hoje, e tudo que eu faço hoje, eu devo a Unicamp. Tudo. E quando eu digo tudo, eu não estou dizendo só meu conhecimento literário que eu devo à Unicamp, mas eu devo a pessoa que eu sou e o modo como eu vejo o mundo. Então, quando os meus alunos, eu sou professora, né? É óbvio, me perguntam, mas você puxa muito o saco do Unicamp. Eu puxo mesmo. Não é só porque o vestibular, para mim, ele é um meio material literário muito diferente. É porque eu sei quem eu entrei e quem eu sou hoje. E eu devo isso à Unicamp. Então, queria deixar esse aviso para vocês. Mudou muito para mim. Gente, por que a Unicamp escolheu Alice? Não sei, né? Não perguntei para eles por que foi. Mas a gente tem alguns caminhos para entender escolhas literárias dentro de listas de livro. Não é porque representa a sociedade brasileira, como grandes obras do Machado fazem. Casa Velha, Quincas Borba, que está na FUVEST. Não é também por uma questão de modelo de escrita, porque a Unicamp deixou muito claro para vocês que qualquer tradução serviria. Eu trouxe, os meus slides estão nessa tradução da 34. O Zé está com outra tradução. É indiferente, tá? É indiferente. Eu só trouxe para vocês verem qual que eu usei, caso você veja os excertos do meu slide e fale, não sei, não está com essa palavra no meu. Não tem problema, tá? Não muda nada. Se não é pela linguagem, no sentido puro, né? Linguagem no sentido estrito. Se não é também porque representa alguma coisa da sociedade brasileira, deve haver algum motivo. São vários. E essa aula é para te explicar os caminhos. Mas eu resumiria, você vai perceber que meu caminho vai por esse sentido, que a Alice foi escolhida pelo seu poder simbólico, em primeiro lugar, em segundo, pelo seu poder subversivo. Quando você lê Alice, sem dimensionar o que de fato esse livro ele parece só um livro para criança. Mas ele é um livro muito subversivo em vários caminhos. Tudo bem sobre subversivo para vocês? A palavra? Não está tudo bem, tem que falar para mim que não está tudo bem. Subversivo é tudo aquilo que quebra alguma autoridade, alguma regra imposta. A gente vai ter várias quebras. É como se eu tivesse um padrão esperado e a Alice fosse lá e quebrasse um por um. Para mim. Beleza? Perguntem. Deixa eu pôr o óculos, que aí eu vejo a cara feia. Porque jovem não pergunta, jovem faz careta. Aí eu identifico, fez cara feia, não entendeu o que eu falei. Então faz cara feia, pelo menos, para mim, que eu sei.
As ilustrações que eu estou usando, eu não sei que edição vocês leram, elas são do John Tenniel, que foi o primeiro ilustrador oficial. Tem as ilustrações de Lewis Carroll, vai ser bem ruim. A do Tenniel é bem mais legal e ela aparece já nas primeiras edições. Na minha versão tem, naquela versão tem também. Quando a gente pensa em literatura, e esse é um erro que, assim, com perdão da crítica aos mais velhos, eu aprendi literatura desse jeito. Eu espero que vocês não estejam aprendendo literatura desse jeito, mas eu sei que ainda acontece muito. Eu sou bastante crítica e me incomoda muito aquela leitura, aquela aula de literatura biografista. Então vem um slide e fala: esse é o autor, nasceu em tal ano, viveu de tal ano, a vida dele é essa e por isso ele escreveu. E assim, e como se o livro fosse um produto pronto do desejo biográfico do autor. E, obviamente, só pela história do autor eu vou analisar esse produto. Gente, não esqueçam disso nunca. De todas as musas, a literatura é soberana. De todas elas. Não existe nada mais soberano que a literatura. Nada no mundo é mais potente que um texto literário. Nada vai te permitir viver uma experiência que você nunca vai viver como a arte permite. E dentre todas elas, a literatura. Então, se você passa uma vida estudando literatura por uma escola literária e por um autor, você passou a vida reduzindo a literatura ao que tem de menor nela. Literatura é fruição. O que é fruição? Não é prazer. Pode ser. Mas às vezes é desprazer. E é ótimo. Adoro quando o aluno vira e fala assim para mim: odiei. Ótimo. Eu não quero que você ame tudo que eu te dou para ler. Eu quero que você sinta bem, mal, prazer, desprazer, raiva. Se você tem raiva de um livro, eu fico muito feliz. Porque eu prefiro anos-luz que você tenha raiva de uma experiência literária, elabore essa raiva na experiência literária e transforme isso numa coisa melhor para a sua vida, do que você gasta a sua raiva com outro ser humano. A arte está aqui para isso também, para te permitir elaborar experiências de ódio, poéticas negativas, coisa ruim, luto, dor e às vezes prazer. E eu não sou do tipo de professora que acha: ai, fulaninho, sei lá, Joe Green é uma merda. É uma merda, mas a gente gosta de coisa ruim. Eu gosto de adolescente, olha só. Cada um com seus maus gostos, tudo bem. Mas é importante que a literatura tenha fruição. Que você tenha uma relação com a obra, não com o que disseram da obra. Segunda coisa, interpretação literária, que não é a mesma coisa de leitura subjetiva. Vamos separar esses dois conceitos? Marcela, eu li e eu interpretei, eu senti que tem a ver com o momento que eu perdi o meu cachorro em 2016, e aquilo significa entrar na toca do coelho, significa sair do luto. Ótimo. É linda a sua leitura subjetiva. Isso não é interpretação de texto. É lindo que você faça isso, e fundamental. Mas isso é o que você faz quando você usa a literatura para construir significado na sua vida. Numa prova, a gente faz interpretação. E interpretação não é infinita, embora seja múltipla, polivalente, mas não infinita. O que me segura na interpretação? A materialidade do texto. O que quer dizer materialidade do texto? O que o texto está me dizendo? Daí, meus amores, a gente que trabalha em vestibular há muitos anos, eu corrijo vestibular entre indas e vindas desde 2013. Não, 2012. Não, 2010. 10, 11, 12, 13 eu já estava no doutorado, 2010. Tá vendo? Eu tô velha já, muito velha para saber as contas. Faz uma década que eu trabalho com vestibular. E a gente sabe, quem trabalha em correção, o Zé pode confirmar isso para vocês, quando vocês vêm com resposta pronta de resumo da internet. Vocês não estão lendo o que eu estou te pedindo. Você não está lendo o texto que está ali. Você viu o resumo do resumo do resumo, o comentador do comentador do comentador, e a materialidade, que é o texto, você não olhou. Então, quem que você tem que olhar? O texto. Lê o excerto com calma. Cuidado com esses comentários de internet, da internet, da internet. Tem muita coisa sendo dita que não faz sentido nenhum. E que você perceberia que não faz se você lesse. E desse atenção a quem é soberano. Quem é soberano? O texto, a literatura. A gente, todo mundo aqui, reles servos do texto literário. Eu vou passar, como eu disse, eu não sou biografista, nem gosto, nem é meu meio de pesquisa, eu vou passar muito, assim, superficialmente. Tem livros em que a biografia é muito relevante. É o caso de Niket, por exemplo, Racionais. Mas aqui a gente só vai comentar. Foi escrita pelo Lewis Carroll, que é um pseudônimo.
Você já deve ter visto 1 milhão de lugares contando a história sobre Lewis Carroll era pedófilo? Alice era uma criança com quem ele se relacionou? Tem 1000 teorias, nenhuma muito provada, muitas discussões. Ótimo, pode perder um tempo no Wikipedia com isso. Eu só tenho 1 hora, eu vou pro texto. Beleza? Só para avisar. Ótimo. Eu vou começar, não é nem pelo livro no sentido, na prosa. Eu vou começar pelo poema de abertura do livro. Vocês já viram, quem já folheou, ele tem um poema que abre. Nesse poema, a voz narrativa não é a voz narrativa do livro. É como se fosse o Lewis Carroll, o pseudônimo, né? Contando pra gente a razão pela qual ele está escrevendo aquilo. Aí ele descreve uma cena em que ele está num barquinho, num rio, acho, não diz isso explicitamente, com 3 crianças. E as 3, ele inclusive, na minha tradução, usa uma versão em italiano, a prima, a segunda e a terceira, né? As 3 crianças solicitam-lhe uma história. E aí vem esse trechinho. Ah, cruel trio, quinta hora, sob o céu de esplendor e sonho, implora um conto sem vigor, e de pobre alento enfadonho. Mas que pode, tão fraca voz, contra o coro infantil risonho? Eu vou daqui para frente, nessa aula, falar em chaves de leitura. O que são isso? O que eu estou dizendo? Estou dizendo que existem pedaços do texto, da materialidade do texto, que me ajudam a conduzir por qual caminho eu vou interpretá-lo. Aqui a gente tem uma chave muito clara de leitura de Alice. O Lewis Carroll, agora eu já posso usar a palavra subversão, todo mundo sabe o que é. Subverte uma hierarquia. Qual que é a hierarquia tradicional? O adulto sabe, a criança não sabe. O adulto ensina, a criança aprende. O adulto manda, a criança obedece. E para nós, hoje, em 2023, a concepção de infância já está muito madura. A gente já sabe há muito tempo que é criança. E mesmo assim, a gente ainda tem uma sociedade que é violentíssima com crianças. Que dirá, se vocês pensar, há séculos atrás. A gente não tinha uma concepção de infância. A concepção de infância ela é uma concepção burguesa, recente, olhando na trajetória histórica. Nessa época, a concepção de infância está se formando. E o que é uma criança para a sociedade, especialmente a gente está falando da europeia, que discutia sobre isso, ocidental, que é diferente no mundo oriental, tá? Essa leitura ocidental da infância é de um ser amorfo, tábula rasa, incapaz de grandes reflexões, e que vai ser conduzido e treinado e pensado de acordo com o que o adulto quer e deseja. E o Lewis Carroll está dizendo que a voz de 3 crianças faz a dele, um adulto, muito fraca. E ele não pode contra elas. Isso vai conduzir a nossa leitura inteira. A quebra da hierarquia entre a vida adulta e a infância. Existe na infância algo de muito maior que a gente não está conseguindo ver. E daí que fica até curioso eu, de 8 meses grávida, falando isso para vocês. Porque eu tive que reler Alice adulta e grávida, não mais a menina Marcela que leu lá no passado. E fazer essa reflexão o tempo todo, de que eu não estou colocando uma criança no mundo para ela aprender tudo que eu tenho para ensinar, mas para ter uma troca e a gente vai aprendendo junto. Fiquem de olho nisso. Ainda nesse poema aparece o seguinte, 2 outras chaves de leitura. Aparece essa estrofe. Logo mais se calam de súbito e vão seguindo em fantasia a viagem sonho da heroína no país de assombro e magia, em alegre charla com os bichos e creem um pouco na utopia. Destaquei as 3 chaves. Primeiro, esse conto, esse livro, que ele chama de conto, não é mais uma novela, né, em termos de gênero literário. Esse conto ele se passa dentro de um sonho. Só que em nenhum momento a gente sabe que horas esse sonho começa. A gente sabe quando ele termina. Porque no final tem tipo um epílogo marcando que a irmã da Alice ouviu o relato. Aí eu dei um spoiler de um livro de mais de 100 anos, não configura o spoiler. Tá, ótimo. É bom que vocês leiam. Então, no final, ela acorda do sonho e fica claro o momento que ela acorda, mas nunca fica claro, não é explícito o momento que ela dorme. Tem pistas literárias que eu vou mostrar para você, mas não é explícito. Então, é uma viagem sonho. Ela está em sonho, mas ela também está numa trajetória. A Alice segue o que anos depois vai ser teorizado, muito parecido, o conceito de arco do herói
Já estudaram? Já viram falar nisso, na jornada do herói? Ela é uma inauguradora dessa jornada antes dessa lógica. Claro que com subversões. Mas para quem conhece essa teoria, ela vive muito parecida. Com a diferença que o mentor dela é o gato, que é muito louco. Né? Muito maravilhoso, mas muito louco. Alegre charla com os bichos. Aqui é uma referência clara ao fato de que Alice tem animais personificados. Muitos, né? Se você quer lembrar em figura de linguagem, eu não sei qual a Unicamp vai preferir, mas ela pode colocar como personificação ou prosopopeia, tá? A figura de linguagem. Animais que têm características humanas. Só que, qual que é o tipo de texto que tem animal com característica humana clássico? Fábula. Só que esse livro não é uma fábula, é o oposto. É uma grande zoeira com as fábulas. Por quê? Porque fábulas têm como característica animais personificados e moral. E você vai ver o tempo todo que a Alice só faz tudo errado. Você fica desesperado. Criança, porque pelo amor de Deus, criança. Cogumelo não, criança. Não come cogumelo, sabe assim? Mas não, ela vai fazer tudo invertido. E não sei se vocês leram, mas tem um personagem lá no final, que é a Duquesa. A Duquesa passa um capítulo inteiro assim. Ah, mas a moral disso é isso. Mas a moral disso é isso. E não faz sentido nenhum. Por quê? Porque o próprio Lewis Carroll era pedagogo. E ele achava as histórias infantis uma grande porcaria. Por quê? Porque só serviam para ensinar uma moral para a criança. Não tinha prazer literário. Contava uma história para moralizar pedagogicamente a criança. Então o Alice ele é uma zoeira com os contos de fadas. Uma zoeira... Então zoeira é o termo não técnico para subversão. Com as fábulas infantis, histórias infantis, para dizer, eu vou fazer um livro inteiro para não ensinar nada para uma criança, a não ser que ela pode se divertir com uma história. É muito revolucionário em termos literários. É dar origem à fruição também para a criança. Gente, vocês sabem, quer dizer, não sei se vocês sabem, acho que vocês sabem, eu espero que saibam. Até hoje, escolha de livro infantil em escola é uma treta, porque as professoras querem paradidáticos. O que é paradidático? É um livro que vai servir para aprender sobre globalização. Esse livro vai servir para... Eu não quero que sirva para ela aprender nada. Eu quero que a literatura sirva só para ser literatura. A graça da literatura é não servir. É não ser funcional. Se eu quisesse uma coisa que chegasse em algum lugar, eu projetava um experimento. Eu quero só a literatura na sua imensidão de prazer e fruição. E se servir alguma coisa, que não seja algo neoliberal. Que seja o prazer. Que seja a minha experiência, não para produzir alguma coisa. E no final, creio um pouco na utopia. Utopia aqui não está no sentido técnico, pelo menos eu não leio desse jeito, de um mundo ideal. Não é como se o mundo das maravilhas fosse o mundo ideal, mas uma utopia no sentido de que existe um lugar em que a criança não precisa seguir essas ordens, todas. Beleza? Bom. A gente está falando, em termos literários, da inauguração, não é o primeiro, mas é um grande nome que vai dar espaço para o nonsense. O nonsense, que às vezes a gente usa até como ofensa, né? Não ter sentido, é um espaço fundamental da literatura. E o Lewis Carroll era rei nisso. Alice é um dos livros dele. Ele tem vários livros em que o nonsense é uma prática literária importante. Vai ser, vocês que estão em cursinho, já devem ter tido essa aula ou já ouvido falar nisso, ele vai ser o tataravô do surrealismo, do dadaísmo. É que aqui a gente ainda não tinha Freud tal qual o surrealismo e o dadaísmo vai ter, que vão incorporar, né, o surrealismo principalmente vai incorporar a teoria freudiana do inconsciente. Aqui não tem essa lógica tão clara do inconsciente, embora qualquer psicanalista, você dá duas páginas de Alice, ele começa a ter um surto de felicidade e faz uma tese, lógico. É uma noção muito clara, né, desse inconsciente, etc. E aqui está a característica do que eu estou falando para vocês. O nonsense se define por subverter regras da lógica. A lógica existe, tudo aquilo que subverte e começa a criar aqueles diálogos que se você ler, você fica assim, isso não chega a lugar nenhum. Não chega mesmo. Por exemplo, a cena clássica da criança que vira porco. Vocês leram essa cena? A Duquesa está ninando uma criança, joga a criança no colo da Alice, a Alice fica, meu Deus do céu, eu tenho que segurar essa criança. Aí ela olha para a criança esquisita, feia, de repente a criança é um porco. Isso é uma típica cena de sonho. Já sonhou coisa assim? O que o Lewis Carroll está brincando é com esse mundo, o mundo do onírico, o mundo dos sonhos, o mundo da magia.
onde as coisas não precisam ter um motivo para acontecer. As coisas podem simplesmente acontecer por uma associação da sua cabeça. Eu estou indo muito rápido? Não? Tá tranquilo? Ótimo. E isso também vai aparecendo na linguagem. Na minha tradução, por exemplo, a lebre que ajuda a duquesa, a lebre não, desculpa, a lagartixa, que ajuda a duquesa, fica falando Vossa Excelência. Vossa Excelência. Né, para dizer Vossa Excelência. Eu acho que na tradução da Darkside está escrito excelência de maneira errada. Então tem jogo de linguagem. Tem uma coisa que vocês não precisam aprender isso para a prova, mas só por curiosidade, que é um conceito chamado palavra valise, que é uma palavra em que muitos significados podem acontecer. Eu vou mostrar algumas. É o que a gente chamaria em termos de prova de polissêmicas, ambíguas. Ambiguidade bomba. Tem uma cena, inclusive, que eu amo. Eu não coloquei porque, eu, teoricamente, só tenho 40 minutos, mas o Zé é maravilhoso, deixou uns 10 a mais. Vou usar, tô avisando, vou usar os 10 minutos que o Zé deixou, tá? Mas vocês lembram uma cena em que ela fica grande, chora muito, 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 muito. Aí ela cai e ela afoga. E ela fala, estou me afogando nas minhas lágrimas. Essa é uma inversão clara, porque geralmente isso é uma hipérbole, uma metáfora, né? Ai, me afoguei em lágrimas. Mas ela está literalmente afogando em lágrimas. Isso é um jogo de subversão de linguagem. Outra cena que é muito boa para você perceber isso é quando ela está naquela conversa com os ratinhos, com os bichos, né? Que o ratinho é o primeiro que ela conversa. E o rato está super querendo contar a história de quando ele veio, o que ele viveu. E aí ela meio que está cagando assim. Ai, desculpa, pode falar palavrão, Zé? Ah, já. Mas pode? Eu tenho que ficar me cuidando? Pode, tá. Ele está ignorando, assim, desculpa. Ele está negligenciando o que o rato está falando. E aí, ele vira assim, você não está prestando atenção a nós. Na minha tradução está assim, ele troca a preposição, em vez de falar em nós, ele fala a nós. Aí ela fala, nós onde? Deixa que eu desato. Como se o nós fosse um nó de corda. Então, esses jogos de linguagem vão ser muito comuns. Então, leia com atenção, tá? Não vai lendo achando que tudo bem dormir no meio. E aí, desculpa o termo em francês, porque aqui eu vou do palavrão para o termo em francês. Tudo bem? Do luxo ao lixo. Mas é porque não tem tradução em português. E eu queria muito que você percebesse isso nessa obra. Essa obra, no cinema, você já deve ter ouvido falar em Inception. Uma coisa dentro da coisa, dentro da coisa. Mas na literatura, quem cunhou esse termo, o André Guidé, ele chama de mise en abîme. Não precisa saber o termo em francês, contanto que você entenda a lógica. Alice é uma narrativa em abismo. O que isso quer dizer? É uma narrativa dentro de uma narrativa dentro de uma narrativa. Vou te dar o exemplo mais fácil para você perceber isso. Eu já te contei que ela está sonhando, certo? Dentro da história, ela sonha com a gata dela, a Dinah. E dentro da história que ela sonha com a gata, ela acorda e narra o sonho para a irmã, que sonha o sonho da Alice. E dentro do sonho, ela narra histórias com outros personagens. Essas camadas de texto definem o que é uma narrativa em abismo. Tudo bem? Ótimo. É o conceito de Inception. Não temos tradução boa para isso. Não acho que é, por exemplo, uma pergunta que viria do tipo, defina mise en abîme, pelo amor de Deus, tá? Eu estou te dando só uma chave para você entender a construção. E o abismo, literariamente falando, ele é um símbolo muito importante. O abismo não é, por exemplo, um símbolo negativo. Pensa sobre o abismo. Abismo não é símbolo negativo. Abismo é símbolo de desconhecido. Do campo da impossibilidade. Quando alguém cai no abismo, a gente pressupõe que a pessoa morreu. Mas a gente nunca tem certeza. Porque o abismo é justamente o lugar onde a gente não chega. Não se vê. Tanto que estar à beira do abismo nem sempre é estar à beira da morte. Normalmente a gente usa a expressão estar à beira do abismo como estar à beira da loucura. E a loucura é um ponto importantíssimo nesse livro. Acho até que preciso levar para terapia por que eu quis falar de um livro sobre ser louca. Reflitamos, depois vocês me digam. Posso passar? Tudo certo? Ô Zé, eu fiquei numa dúvida, eles vão receber isso? Vai, não vai? Não, mas fica gravado, né? Eu autorizo, porque assim vocês não sofrem de ficar tentando copiar o que está no slide, porque eu tenho muito texto. Eu não ligo nem um pouco, não sei só se você chega até eles. Eu vou mostrar o início do livro, vou ler, para te mostrar como não dá para saber que horas que ela começa a sonhar.
Alice começava a enfadar-se de estar sentada no barranco junto à irmã, e não ter nada que fazer. Uma ou duas vezes espiara furtivamente o livro que ela estava lendo, mas não tinha figuras nem diálogos. E aqui uma metalinguagem do Lewis Carroll já dando um soco na gente, né? E de que serve um livro, pensou Alice, sem figuras e diálogos? Não é mesmo? Assim meditava, ponderando tanto quanto podia, pois o calor a deixava sonolenta e entorpecida. Se o prazer de tecer uma grinalda de margaridas valeria o esforço de levantar-se e colher as flores, quando de súbito um coelho branco de olhos rosos passou perto dela. Que hora que ela dormiu? Tem dois elementos que são chaves para a gente saber que vai começar alguma coisa da ordem do onírico. Essa palavra, tudo bem? Onírico é obrigada pela sinceridade. Onírico é o universo dos sonhos. Tudo que é da ordem dos sonhos, a gente fala que é do universo onírico. Tem luz isso aqui? Não. Tem, mas não pega ali. Calor e sono. Sonolenta. O calor na literatura, não, eu tô com calor, eu não estou com sono, tá? Mas é gravidez mesmo, é hormônio. Mas o calor, a febre, lembra dos românticos da geração ultrarromântica que ardem em febre quando escrevem os textos? Porque eles não sabem se estão vivendo aquilo ou fantasiando? Febre, calor, sensação de moleza são elementos da ordem do onírico. Então a gente pode dizer, por uma interpretação das palavras do texto, que aqui começa o sono. No meu tem entorpecida. Tem tradução que ela tá meio burra, meio lesa. É verdade, depende da tradução. Entorpecida é meio doidona. E ela tá assim pelo calor, né? Depois vai ter cogumelo, um monte de coisa, mas aqui ainda é calor. Então, aqui a gente tem um elemento metalinguístico e a questão do não sei quando começa a loucura. O que você acha que um autor, quando não marca o início da loucura, quer te dizer? Que a vigília, estar acordado, o sonho, o sono e o devaneio têm limites borrados. Não é assim, preto no branco. Eu não sei quando eu estou devaneando ou não. Especialmente quando a gente é criança. Não faz. Esse não é marcado. E isso não é ruim, percebe? É um elogio à lógica infantil. Criança não faz distinção de sonho e fantasia. De sonho e de realidade, de fantasia e de vigília. Que bom, que pena que a gente aprende a distinguir isso quando vira adulto. Bom, lembra que eu falei pra vocês que vai ter um monte de subversão? A cena do Bêba-me é clássica, né? E eu acho muito bom o jeito que ela reflete. Tá assim, ela leu, tá escrito no potinho, Bêba-me. Aí ela pensa assim, acho melhor não, né? Tá escrito para eu beber, melhor não beber, olha só. Era muito fácil dizer Bêba-me, mas é esperta. E pequena Alice não ia fazer isso assim tão apressada. Não, vou olhar primeiro, disse ela, e ver se não tá marcado veneno. Ah, tá bom. Se não tiver marcado veneno, aí de boa, você pode beber coisa desconhecida. E vocês não podem nem dar risada, porque jovem bebe umas coisas que a cor nem existe na natureza. Aqueles azul fluorescente. Eu falo para os jovens, você pode beber, mas precisa beber uma coisa que a cor não é nem real. Aquilo é seríssimo. Toma um negócio mais, né, uma cor que existe, que você reconhece. Mas enfim, não pode rir da Alice que você faz pior. Opa, perdão, gente. Depois já lera várias historinhas sobre crianças que tinham se queimado ou tinham sido devoradas por feras selvagens e outras coisas desagradáveis. Tudo isso porque nunca se lembravam das regrinhas tão simples que seus amigos lhe tinham ensinado. O que ela está falando aqui? Não adianta nada. A gente passa uma vida falando para a criança, não fala com o estranho. Primeiro pessoa que vem falar com ela fala, oi? Fala para a criança, escreve a história inteira. Ó, não vai pelo caminho que tem o lobo mau. Viu um caminho, jogou uma bola, a criança vai. Não entra no bueiro onde tem um palhaço assustador. A criança vai lá e entra no bueiro onde tem um palhaço assustador. Então, o que ele está dizendo? Não adianta você ficar contando história para ensinar a criança o que não pode. Porque a criança é livre e ela vai fazer. E a Alice falou, não está escrito veneno, vou beber. E assim começa toda a loucura, né? Bebe, come um negócio, bebe, não come um negócio. Ou seja, em outras palavras, como eu disse para vocês, a obra não tem moralidade. Não é para você chegar numa moral.
O ansioso come... Não quer? Queima a língua e o lerdo come frio. Tipo, sei lá, a lebre e sei lá, quem mais? Tartaruga? Isso. E isso é um ponto de viragem totalmente claro da literatura infantil. Porque ela é uma literatura simbólica, não uma literatura educativa, rasa. Por que eu estou dizendo que é rasa? Porque, por mais que a gente goste das fábulas e elas são simpáticas e tal, sempre que tiver um lobo na fábula, ele é mau. Sempre que tiver um carneiro na fábula, ele é ingênuo. Sempre que tiver uma coruja, ela é sábia. Por quê? Por que eu preciso reduzir todos os personagens a personagens tipo, lembram desse conceito? Que representam uma coisa, se eu posso criar múltiplas relações entre o significado e a sua palavra. E a gente pode ser tudo. E isso também vai aparecer, eu não coloquei, porque a gente não tem muito tempo mesmo, mas isso vai aparecer também na questão dos poemas infantis. Ela sempre tenta recitar e erra tudo. Você já lembrou dessa parte? Então recita o Pai Joaquim. Aí ela vai recitar, ela inverte tudo. Porque também tem um aviso do tipo, por que as crianças estão decorando musiquinhas? Por que elas têm que saber essas coisas de cor? É uma crítica, inclusive, ao sistema educacional, e eu arrisco dizer, super moderna, super contemporânea. Eu não quero que meus alunos decorem as coisas. Né? A gente quer que eles leiam, a gente quer que eles pensem. A prova do Unicamp é uma prova de pensar. Ela é feita para você refletir. Não quer que você fique decorando data. Mas tem muita escola que ainda está presa nesse modelo. A maioria, eu diria. Inclusive outros vestibulares presos nesse modelo. A maioria, inclusive. E a lagarta maravilhosa. O adolescente adora uma lagarta chapadona, né? Com a narguilé. Meus alunos, eu começo a ler o livro e eles... Vai ter a lagarta? Vai ter a lagarta. Ela tá mesmo fumando narguilé? Tá mesmo fumando. Tá tudo bem. É que é uma outra época, né? Tá tudo bem você botar o negócio da lagarta fumando no livro infantil. Pensem sobre isso. Mas ela tá lá, muito doida, e é uma das conversas mais malucas da Alice, porque a lagarta só responde com pergunta. A Alice chega e pergunta, quem é você? Aí a lagarta pergunta, quem é você? Não, eu não sei quem eu sou, quem é você? E fica nessa treta. Um dos pontos muito importantes dessa obra, e aí, a lagarta não é qualquer símbolo, porque a lagarta vira crisálida e vira borboleta. Esse símbolo não é escolhido à toa. Qual que é a lógica por trás? Metamorfose. Alguém falou, não sei de onde veio, falou certo. Arrasou, gato. Metamorfose. E a Alice, ela passa o livro inteiro, essa é uma chave fundamental de leitura, tentando entender quem ela é. O livro inteiro. Ela não sabe direito. Ela diz várias vezes, eu mesmo não sei, senhora, nesse momento, enfim, eu sei quem eu era quando eu me levantei hoje de manhã, mas eu acho que eu já me transformei várias vezes desde então. E ela fica muito abismada que a lagarta não sofre com a ideia de virar borboleta. Porque a Alice está sofrendo muito com a ideia da mudança. Ela fica o tempo todo sofrendo. Ai, mas agora eu sou grande. Agora eu sou pequena. Agora eu sou grande. E tem uma frase que é muito sintomática. Quando ela está grande e começa a chorar, ela fala, ai, pega muito mal para alguém do meu tamanho estar chorando. Porque é literal, né? Alguém do meu tamanho estar chorando é ela grande. Mas ela está reproduzindo uma fala de adulto. Adulto não chora. Então ela não sabe mais. Peraí, eu sou grande como um adulto? É uma transição, né? Ou eu sou pequena? O crescer e o diminuir são literais e metafóricos. Literais no sentido de eu estou enorme e pequenininha. E metafóricos no sentido, eu ainda sou essa criança que pode tomar essas decisões? Ou agora que eu estou sozinha, eu tenho que me agir como um adulto? Ali está nesse período de transição. E a lagarta lida muito bem com a transformação, então isso incomoda a Alice. É um capítulo que ela fica sofrendo. E a lagarta simplesmente deixa ela sofrendo. Não tenta resolver o problema dela. Ela só diz, mas por que você tem que saber tanto quem você é? Não tenha medo da transformação. Vai indo. Vai dar tudo certo. Eu vou falar de um conceito que talvez não seja tão óbvio para vocês. Vou explicar de uma maneira mais simples, mas eu tenho certeza que vai fazer sentido. Quando eu falo que uma pessoa é sincera, eu digo que ela tem sincero. Quando eu falo que uma pessoa é honesta, eu digo que ela tem. Então esse sufixo dade marca característica de ser. Identidade, idem quer dizer igual.
Minha identidade é a minha capacidade de ser igual a mim. Eu mesma. Tá? Em grego, o contrário de idem é alter. Por exemplo, alternativa. Tudo bem? Então, a identidade é o que faz de mim eu. A alteridade é o que faz do outro diferente de mim. Tudo bem? A gente vai ver esse conceito ser usado na filosofia, na sociologia, na antropologia, com vários outros significados. Mas o significado puro dele é, se eu fosse traduzir para um prefixo brasileiro, seria outridade. Mas ficou alteridade. Tipo alter ego. Ótimo. Agora eu vou fazer a frase completa. Alice, para compreender quem ela é, portanto, para compreender sua identidade, vai se confrontar o tempo todo com a alteridade, com a diferença. Não vou dizer quem, mas existe um professor da Unicamp que é muito bom em história, que tem um trabalho muito bom sobre Américas, que deve ser muito bom sobre Todorov, que é um autor importante da literatura. Esse autor trabalhou muito o conceito de alteridade. Mas aqui eu vou trazendo uma versão, não digo quem, tá? Depois vocês descobrem de quem que eu estou falando. Mas o conceito de alteridade em Alice significa o seguinte: eu só me identifico como eu quando eu sei que eu não sou você. Isso acontece desde a infância, né? Tanto que os primeiros meses o bebê, se a mãe fica longe, ele chora. Deus me perdoe por aguentar isso daí. Tá. Mas saiu de perto porque a criança não identifica que ela é ela e a mãe é a mãe. Ela acha que é uma coisa só. Que ela está mal da 3 meses de gestação externa. É muito comum um jovem fazer grupinho. Todo mundo se veste igual aqui, ó. Não é literal, tá? Não vocês, mas sabe? Grupinho, todo mundo veste igual, porque a gente é igual, isso marca uma identidade. E a gente não é ele, que veste de outro jeito. Muito comum isso com o adolescente. Adolescente quer entender quem ele é sabendo quem ele não é. Porque é muito mais fácil a gente começar dizendo o que a gente não é. Tanto que você sabe que a maior parte das brigas acontece dizendo eu não sou tal coisa, não eu sou tal coisa. Você nega o que você é para você brigar com as pessoas. E isso está muito claro em Alice. Só que está tudo simbólico nos bichos. Então ela vai encontrar esses bichos que são muito diferentes. Mas tem um trecho, acho que está no começo. Eu não coloquei, mas ele é muito bom. Ele é muito ofensivo, eu adoro. Adoro um pouco de ofensa. Que é a Alice falando assim, eu vou ter que lembrar da tabuada. Aí ela faz assim, 7 vezes 3, 32. E ela erra todas as contas. E ela fala porque Roma é a capital de Paris. Aí ela fala, gente, eu não sei mais quem eu sou. Aí ela tenta lembrar quem ela não é. Bom, eu não sou a fulaninha, porque a fulaninha tem cabelo cacheado. Eu não sou a fulana, porque a fulana é assim. Aí tem uma hora que ela chega, eu não sou a Ada. Na minha tradução tá Ada, porque a Ada é burra. Vocês lembram dessa parte? Ela é muito burra e eu sou esperta. Aí ela faz a conta e erra, ela fala, caramba, será que eu sou a Ada? Porque ela fica na dúvida se ela emburreceu e virou amiga. Porque o que ela sabia é que ela não era burra, a outra era burra. Eu adoro esse trechinho, é maravilhoso. E quem vai ser o mentor, né? Eu brinquei da jornada do herói. Quem vai ser o mentor vai ser o gato Cheshire. Imagina um mentor desse. Eu acho que, inclusive, se bobear, o mestre Yoda foi o mestre dos magos, o Yoda, esses que só falam coisas enigmáticas e somem nas histórias, deve ter tudo vindo daqui, porque é isso, né? Ele solta uma frase, fica uma bola, sai. Solta um sorriso, diz outra frase e vai embora. Não tem lógica, né? Mas tem uma parte que ele diz isso. Ela fala assim, quem que eu tenho que visitar? Eu não sei se eu vou no Chapeleiro ou se eu vou na Lebre de Março. Aí ele fala, visite um outro, tanto faz, ambos são loucos. Aí ela responde, mas eu não quero encontrar com gente louca. Aí ele diz, você não pode evitar isso. Todo mundo aqui é louco. Eu sou louco, você é louca. Vamos por uma lógica filosófica de raciocínio. Se todo mundo é louco, então... Se todo mundo é burro, então ninguém é burro. Não estou sendo nem um pouco criativa, estou indo para Aristóteles. Se nada é política, então tudo é política. Se tudo é política, nada é política. Certo? Agora vamos para o óbvio. Se todo mundo é louco, ninguém é louco. Você só é louco no mundo onde ninguém é. Porque se o mundo onde o padrão é ser louco, você não se difere. E aqui é loucura no sentido positivo. Na audácia, na coragem.
E o mais interessante, tá todo mundo fazendo coisas absurdas no mundo de Alice e ninguém acha que é louco. O gato é o único que fala, ah, não, a gente é louco sim. Portanto, por contraste, ele é a voz da consciência, da noção. Porque se ele é o único que admite que está maluco, que tudo ali é muito louco, ele só pode ser a voz da sabedoria. E ele fala, então vai. E aí você deve ter visto com certeza no Instagram de alguém uma legenda assim. Para que caminho eu vou? Disse o gato. Não, disse Alice. Aí o gato, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Já viram? Um clássico de legenda de Instagram. A pessoa não sabe nem de onde veio, mas bota lá. Fica bonito, né? Eu acho que fica bonito também. Ele vai dizer que não tem essa lógica de caminho, mas ele percebe isso. Ele não está naquele mundo vivendo as coisas como se elas fossem aleatórias. Ele tem noção da loucura. E até que ela vai e encontra aquela cena, que não é aquela, porque aquela é do filme, mas a cena do chá, que eu acho que é a cena mais famosa, que tem o chapeleiro e a lebre de março. A lebre de março, de novo, uma coisa que não é muito apropriada para crianças, mas a lebre de março é a lebre de março porque as lebres em março, que é primavera na Inglaterra, elas ficam muito doidas acasalando. Já viu coelho acasalando? Doideira. Então, por isso que ela é muito frenética, muito doida. E o chapeleiro, ele é um símbolo também muito... Aqui a gente tem vários símbolos clichês da era vitoriana, né, da monarquia. O chapéu, né, que é um item de moda inglês, clichêzão. A lebre de março. O relógio, né, a pontualidade britânica do coelhinho maluco. O chá, o horário do chá. Mas o ponto mais interessante nem é essa doideira. Se você lê, você sabe que ela não consegue tomar o chá, né? Porque eles ficam trocando. E por muito tempo o coelho, a lebre e o chapeleiro ficam falando coisas absurdas para ela. A hora que a gente entende o que está acontecendo é quando o chapeleiro explica por que ele está finalizando e abrindo o chá toda hora. Porque a rainha instaurou que sempre são 6 da tarde. Então o chá nunca termina e está sempre começando. E o chapeleiro, ele faz uma das coisas mais bonitas desse livro, que é a personificação do tempo. É como se ele tivesse enlouquecido, porque são sempre 6 da tarde. E ele sente falta de ter uma boa relação com o tempo. Só que ele não fala do tempo como se fosse uma abstração, como a gente vê. Ele fala do tempo como se fosse um ser. Agora que o tempo é sempre 6 da tarde, eu não consigo mais ficar bem. E ele diz isso de uma maneira muito bonita. O tempo não suporta ser marcado como se fosse gado. Mas se você vivesse com ele em boas pazes, ele faria qualquer coisa que você quisesse com o relógio. Vamos voltar para a nossa chave de leitura? Criança tem noção de tempo? Nenhuma noção de tempo. Que bom, né? Porque a partir do momento que você aprendeu a usar relógio, você conseguiu perceber que 1 hora nunca significa 1 hora. 1 hora com seu peguete não é 1 hora ouvindo uma aula de literatura chata. 1 hora com o amor da sua vida não é 1 hora terminando um exercício de física. 60 minutos não significam 60 minutos o tempo todo. A percepção do tempo é a nossa relação com o tempo. E só quem não tenta marcá-lo como gado pode viver em paz. E você pode sentir isso na prática. Já parou? Tirou o seu celular da sua frente? Não, né, jovem? Nunca faz isso. Inferno. Tira esta merda desculpa. Este aparelho tecnológico um pouquinho da sua frente para você ver como muda a sua percepção de tempo. Pro bem e pro mal. Porque você é capaz de ficar horas rolando o Instagram e babando e não consegue ficar horas olhando um filme. Ai, muito lento. Muito parado. A percepção de tempo está completamente deformada. Isso é muito claro no Chapeleiro. A crítica para o jovem na internet é minha mesmo, tá? A do Lewis Carroll é o adulto que marca o tempo que nem gado. E, portanto, o tempo nunca vai ter uma relação de prazer. Tudo bem? Mas é sério, gente. Diminui tela, pelo amor de Deus. Bom, aí vem uma subversão muito da hora. Essa parte é muito maluca. Eu adoro. Que é a falsa tartaruga e o grifo. É mais pro fim isso. É um livro curtinho, né? Não é longo. No desenho do John Tenniel, ele já dá a dica, né? A tartaruga parece tudo, menos uma tartaruga. Não tem nada a ver com tartaruga. Tartaruga, não sei se vocês sabem, é um símbolo de sabedoria. Sabem, né? Vocês viram Nemo? Viram Nemo? É da idade de vocês, vai.
A tartaruga vive muito tempo, por isso ela vive muitas histórias, então ela carrega muita sabedoria. A ideia de que ela é mais lenta, porque ela sabe que o tempo não se apressa. A tartaruga é um símbolo de sabedoria ancestral, assim. Só que essa é falsa. Portanto, não sabe nada. Só fala um monte de história nada a ver. E ela está acompanhada do grifo. Bom, o grifo é um símbolo do poder, né? Está no brasão de Portugal, o grifo. Vocês estão estudando para a FUVEST? Mensagem lá, a cabeça do grifo, aquele poema importante? Não? Então tá. Presta Unicamp mesmo. A cabeça do grifo, símbolo da monarquia, do poder e também desse saber. A história deles é basicamente nada a ver. Tem as lagostas, o fundo do mar, o que acontece. E antes disso, a duquesa tinha feito aquele capítulo, né? Tudo tem uma moral. Aí passa o capítulo do grifo da tartaruga e você simplesmente não entendeu nada. É um bando de história aleatória, depois eles recitam um poema tudo errado. E então falta 10 minutos, gente. Vamos lá. E fica nessa brisa muito louca. Mas, de novo, marcando que o que deveria ser símbolo de sabedoria não é. É símbolo de loucura, símbolo de subversão. E vamos à Rainha de Copas. Se você não leu e viu o filme, é perigoso você confundir esse símbolo, tá? A Rainha de Copas no filme, ela tem um quê de amedrontador. Especialmente não no live action, na animação. No live action, ela já é um pouquinho... Tem um quê de amedrontador, porque aquela atriz maravilhosa, a Bellatrix, não sei o nome dela, sabe? Do Harry Potter. Aquela atriz é ótima. Ela tem aquela cara de doida sempre. Mas no livro é muito óbvio que a monarquia, esse símbolo da soberania, não é amedrontadora. Ela é ridícula. Tá? A Rainha de Copas, ela assusta os súditos. Mas a Alice em nenhum momento tem medo da rainha. Isso é importante. Inclusive, ela acha imbecil. Ela fala para a rainha grita, cortem-lhe as cabeças. A Alice fala, bobagem. Esse negócio de papel. Uma carta de baralho, vai cortar a cabeça. O que ela está falando? E o tempo todo, a Alice contesta a autoridade da rainha. Porque ela simplesmente não faz sentido. Então, aqui a gente tem dois, claro, numa leitura mais simples, tem uma crítica à monarquia. Né? A monarquia que é burra e que toma decisões por puro autoritarismo, sem nenhum desejo real de mudança, que é o caso das rosas. Ela queria rosa vermelha, plantaram branca, então eles estavam pintando as rosas. Uma coisa super burra, né? Uma atitude besta. Tem esse olhar de crítica à monarquia, mas vamos aumentar o símbolo, vamos expandir. É uma crítica à autoridade. Quando a autoridade é uma autoridade burra, é uma autoridade de bandos e desmandos, uma autoridade que beira um totalitarismo idiota, só um adulto muito idiota segue. Se ele fosse uma criança muito esperta, ele perceberia que não faz sentido nenhum. E aí, é atual, né, no Brasil isso aqui, mas então, e daí, você pensar que mais maluco ainda, que vai rolar o julgamento. E no julgamento, quem é o juiz? O rei. Ou seja, a autoridade é juiz e parte. Você imagina que louco seria um juiz que depois fosse parte de um governo? Como se isso fosse possível? Já imaginou? Então, não faz sentido nenhum. E a maior marca dessa autoridade burra é o jogo na minha tradução está cricket, está croquet, mas é cricket, que é com flamingo. Então, os bichinhos, coitados, Luísa Mel, né? Usando flamingo de taco, mas tudo bem. E os ouricinhos, tadinhos. Os ouricinhos, eles não são bolas, são bichos vivos. Então, eles se mexem para agradar a rainha. E a Alice fica, mano, batendo o ouriço fazendo as coisas. Que é uma metáfora meio óbvia, né? Trocar as regras do jogo com o jogo andando é tipo, sei lá, alguém querer trocar uma constituição para poder ter favores para si próprio durante um governo que está vigente. Imagina se acontecesse isso. Seria um absurdo, né? Bom, agora que a gente já falou dos principais símbolos e que eu tenho pouquíssimos minutos, como que ele vai cair? Não sei, porque não foi eu que fiz a prova, adoraria. Inclusive, gente, contratem, adoro fazer questão. Mentira, não é a gente que faz, é o pessoal, os professores do IEL. Mas eu vou imaginar com vocês, olhando como caíram outros livros, possibilidades. Porque essa é a primeira vez, né?
Chaves de leitura, já que a chave é um símbolo também. Primeiro, intertextualidade. A Unicamp adora. Adoram intertextualidade. Então, eles podem colocar um trechinho de Alice. Isso aqui é do Racionais. Eu estou apontando como se tivesse luz, tá vendo? Não tem. Racionais. Bota um trechinho em que você vê explicitamente uma intertextualidade e você pede para você analisar a relação com esse texto. Alice chove intertextualidades. Com as musiquinhas, com as fábulas, com os contos de fada. Tem um trechinho também que ela faz uma menção ao Júlio Verne, a Viagem ao Centro da Terra. Tinha acabado de ser publicada, é muito próximo da publicação de Alice. Então, talvez no campo da intertextualidade a gente encontre uma coisa bacana. E não precisa ser coisas que Alice citou. Lógico, pode ser o contrário, né? A gente tem um século de produções inspiradas em Alice. Então, pode colocar um trechinho de Alice, uma obra contemporânea, e você enxergar a relação. Tudo bem? Eu acharia um máximo a questão assim. Adoro. Pegar um excerto e pedir para você interpretar como uma chave de leitura. Como a gente fez aqui. Então, por exemplo, esse aqui é um trechinho do Bons Dias, e aí ele pede para você falar o que é esse conceito narrado na crônica, né, da profissão de fé. Então, por exemplo, pode ter lá um trechinho do Bêbame, por exemplo, que eu passei, e pedir para você interpretar o que significa ela não querer, ela crescer e diminuir o tempo todo. Aí vai ter lá uma alternativa que mostra esse momento de transição entre a compreensão da vida adulta e da vida infantil, por exemplo. Isso é uma análise de excerto com interpretação. Pode acontecer assim. Isso aqui, geralmente, tem mais cara de segunda fase para mim, de análise de texto simbólico. E tô chutando, tá? Pelo amor de Deus, que eu não sou mãe de nada nenhuma. Eu diria que esse livro, a Unicamp é muito generosa. Se eles forem colocar na segunda fase, não vai vir uma questão violenta ainda, porque é a primeira vez que ele cai. Então ele tem uma cara de questão mais simples, talvez primeira fase, mas só porque a Unicamp é gentil com a gente, se você olhar o histórico. Às vezes dá uma surtada, né? Mas... Isso aqui, muitas chances, que é colocar um excerto literário e um excerto de um teórico. A Unicamp pira. Tesão aqui, ó. A Unicamp ama, bota um Bose, um Schwartz, né? Uma pesquisadora da literatura nonsense. Já viram essas questões? Então, vem lá, uma questão falando... Estou imaginando. O conceito de narrativa em abismo, um trechinho de Alice, para você assinalar a alternativa em que mostra por que a Alice é uma narrativa em abismo. Ou, por que Alice é uma subversão de contos de fada. Aí vem com um trechinho teórico junto. E se tiver, por exemplo, na segunda fase... Eu imagino uma questão mais ou menos como essa que caiu. Eu peguei todas do ano passado, tá? Para vocês poderem lembrar. Que bota um trecho do livro e pede ou para você analisar um recurso estilístico, uma metáfora, que tem muitas, uma comparação, que tem muitas, outra figura de linguagem possível, uma catacrésimo, sei lá. Ou uma metalinguagem, da hora que o livro está falando sobre si próprio. Ou para você falar desse narrador... maluca. Eu vi na internet gente colocando que o narrador de Alice é um observador. Amor de Deus, o livro é um sonho. Tá o tempo todo sabendo o que ela pensa, pelo amor de Deus. Tá? Não é um narrador observador, é claramente onisciente. E alguma coisa sobre a crítica que eu falei para vocês, que atravessa a obra, talvez, sobre essa questão do adulto, da lógica da criança, a questão do tempo. Mas eu não diria que vem difícil assim, não. Se eu tivesse que apostar. Mas, gente, eu não tenho nenhuma noção, tá? Tô só experiência de muitos anos fazendo prova. Vocês perceberam que todas as questões têm um pedaço do livro? Perceberam, né, meus amores? Então, eu quero que vocês lembrem o seguinte. A prova da Unicamp, a prova de língua portuguesa, especialmente de literatura, é uma prova de leitura. O tempo que você gasta vendo, às vezes, aula no YouTube, o tempo que você gasta, às vezes, lendo resumo pronto, leia o livro. Tudo bem? Leia. A materialidade do texto é muito mais importante do que qualquer coisa. Desapega desse momento e vive a experiência literária.
Falei para vocês que dava para saber o final do sonho, né? O final do sonho é quando no julgamento as cartas atacam Alice e ela acorda. E aí vem aquele epílogo final, que eu quero que vocês leiam com muita atenção, em que a irmã compara o que a Alice contou com as coisas que estavam acontecendo na vida real. Como se os barulhos e tudo aquilo que ela está vivendo tivessem sendo imaginados porque eles existiam na vida real. E ela termina dizendo que se a Alice crescesse e mantivesse dentro dela a Alice da criança do País das Maravilhas, ela seria de fato feliz. Então, além de você ler para ir melhor na prova, leia para você aprender esse recado, né? Não foge da toca do coelho. Ela pode ser um ambiente muito bom para você entender quem você é. Obrigada, gente. De verdade.